No dia 30 de abril de 1854, o gaúcho Irineu Evangelista de Souza recebeu o título Irineu, você não sabe nem eu, com o qual ele entraria para os livros de história. Desse dia em diante, ele seria conhecido como Barão de Mauá. Ah, esse cara que é o Barão de Mauá? A honraria foi concedida pessoalmente pelo imperador Dom Pedro II e foi um reconhecimento às contribuições do primeiro grande empresário brasileiro à jovem indústria nacional, que até então andava a pé ou no lombo de mulas. Irineu virou o Barão de Mauá lombo de mulas poucos minutos depois de inaugurar a primeira ferrovia da história do Brasil. Duro. E esse foi um passo gigantesco rumo ao futuro. Ferrovias na época eram a tecnologia mais moderna em transportes terrestres e eram muito usadas mundo afora. E quando elas finalmente chegaram no nosso país, ele era tão velho que ainda se escrevia com Z. Domingo verificou-se uma das solenidades que mais brilhante futuro afiançam a nossa pátria. Foi inaugurada a primeira estrada de ferro que veio dar-nos a ideia dessa imensa conquista da ciência aplicada à indústria. Caraca, a ciência era falado com S ainda, né? Ciência. Aplicada com 2 P's? A estrada de... Imensa com... Mano, que o português... Que isso? Que isso, bicho? Pô, a gente começou a economizar bastante palavra, hein? Mauá. A estrada de ferro Mauá foi construída dentro dos limites do que hoje é o município de Magé, na região metropolitana do Rio. Ela começava na estação ao fundo da Baía de Guanabara, lá do Porto Mauá, e seguia por 14,5 km de trilhos até a raiz da serra. Na primeira viagem oficial, a Baronesa, locomotiva batizada em homenagem à esposa de Mauá, partiu puxando 3 vagões de passageiros e 1 de mercadorias. E a bordo iam bonde pesado. Caraca, imagina, rapaziada, nessa época assim, em choque, comendo. Pô, nunca andei de trem, isso aqui vai dar uma merda, hein? A própria Baronesa, o Barão, o Imperador, a Imperatriz Teresa Cristina e centenas de convidados curiosos sobre a novidade. Foram só 23 minutos de viagem, que começou a 1h27 e terminou a 1h50 da tarde. O trecho ainda era bem curto, já que era só a primeira etapa de um projeto que ia muito além. A intenção seria mais tarde prolongar a estrada para vencer a Serra do Mar até o centro de Petrópolis, a chamada Cidade Imperial. Petrópolis não é conhecida por ser ter um monte de serra lá? O Rio, no geral, né? O Rio, no geral, ele tem muitas montanhas, né, cara? A região sudeste, né? Tem muita serra aqui. E depois chegar aos estados de Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais é nós. Isso acabou nunca saindo do papel. Mesmo assim, as ferrovias em geral ganharam muita força e se espalharam a ponto de se tornarem por décadas o principal transporte de passageiros e de cargas do país. Mas espera um pouco. Se em 1854 os trens eram associados a um brilhante futuro, por que eu tô vivo agora, no futuro, mas eu nunca viajei de trem? O que aconteceu para que eles... Não, olha lá, eu já andei de trem aqui no ambiente urbano. No ambiente urbano eu já andei muito de trem, inclusive. Mas assim, viagem de trem realmente no Brasil, assim, tem, né? Tem aquela lá, inclusive a gente tinha assistido, né? Que era aquela lá entre Minas Gerais e Espírito Santo, era isso? Agora eu me esqueci. Eles tenham praticamente sumido do mapa mais de 170 anos depois. Por que o Brasil não tem mais trens? Antes de mais nada, eu preciso lembrar que existem algumas linhas de trem no nosso país. BID fará estudo para viabilidade, de viabilidade para ferrovias. O contrato prevê estudo a cerca de 10,7 mil quilômetros de trilhos sem operação no país. Foi recente, em dezembro de 2024? Caraca, tem esse tudo aqui de ferrovia que não tá nem sendo usado? Um ótimo uso dos recursos nacionais, não é verdade? Tá aí. Principalmente beleza, Brasil. Mas se nós não contarmos os trens urbanos como metrôs que são presentes em apenas 15 cidades do Brasil, as ferrovias ainda são realidades pontuais por aqui, o que torna praticamente impossível viajar sobre trilhos pelo nosso país. E pior, mesmo com muita vontade, ficou muito caro e difícil mudar essa realidade por causa de dificuldades técnicas. O que eu vou falar agora provavelmente vai vir como surpresa para algumas pessoas, mas o Brasil não tem tão poucos trilhos assim. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o Brasil tem hoje mais ou menos 30 mil quilômetros de ferrovias. E isso equivale a mais de 7 vezes a distância entre os municípios mais ao sul e mais ao norte do Brasil, Chuí, no Rio Grande do Sul, e Uiramutã, em Roraima. 30 mil quilômetros de trilho parecem bastante, né? E de fato não é pouco, mas também não é muito. É que assim, eu acho que não é muito concentrado, né? Esses trilhos provavelmente são muito concentrados em locais específicos, né? Eles não estão indo para uma área, eles não estão abrangendo uma área muito grande, né? E desses 30 mil quilômetros, cerca de 11 mil estão fora de ação.
E em segundo lugar, porque toda essa estrutura férrea está bem mal distribuída ao longo do nosso território. O mapa ferroviário mais atualizado que a gente tem hoje mostra que as estradas de ferro se concentram principalmente no sudeste, depois no sul, ficam um pouco mais espaçadas no nordeste e praticamente desaparecem no centro-oeste e no norte do país. O problema, que já é evidente, fica ainda mais gritante quando se coloca o Brasil em perspectiva. Esse outro mapa mostra... Aqui, ó, eu ia procurar um mapa dos Estados Unidos, olha só, a distribuição. Meio que ele abrange o país todo, mesmo que não tenha uma concentração muito grande aqui no oeste, aqui, ele ainda assim, ele cobre o país inteiro aqui, ó. Aqui no Brasil já não. Olha, meu amigo, tá vermelho aqui, hein? A Oceania fez um improviso aqui, né? Pô, não tem no país inteiro, mas tem aqui, ó, corta no meio e corta aqui, ó. Pô, tem uma que vai de cima pra baixo, tem outra que vem da esquerda pra direita, né? Do norte pro sul e do leste pro oeste. Mostra como o Brasil é um grande vazio de ferrovias se comparado ao resto do mundo. O Japão, por exemplo, só foi ter a sua primeira estrada de ferro 18 anos depois do Brasil, em 1872. Mesmo assim... Não, mas também assim, o Japão é pequenininho, né? Mas, lembra daquele ponto lá que a gente sempre discute, que a gente discutiu uma vez? O Brasil, antigamente, ele ainda era de certa forma pioneiro em algumas coisas, né? Hoje em dia a gente não é pioneiro em praticamente nada, né, cara? Pra não dizer nada, né? É muito triste, o país decaiu demais. Hoje tem praticamente os mesmos 30 mil quilômetros de trilhos, com a malha japonesa ligando todas as 8 regiões e as 4 principais ilhas do país, com direito a mais de 3.600 quilômetros de trens-bala. Aí você pode até argumentar que não tem justiça essa comparação, porque é muito mais fácil construir trilhos em um país como o Japão, que é muito menor do que o Brasil, e que nesse caso é necessário bem menos estrutura para cobrir. O Japão é um país extremamente complicado, não? Muito montanhoso, cara, tem muito problema, não vou dizer problema, né, mas tem muitas montanhas lá por conta de que ele ficou localizado numa região que tem muito terremoto ali perto da placa na borda de uma placa tectônica, então é muito complicado construir ferrovia lá. Do território, mas será mesmo? Então vamos olhar só para países de dimensões continentais, de porte similar ou superior ao Brasil. Mesmo olhando dessa forma, o Brasil ainda tem relativamente poucos trilhos no chão, perdendo para países enormes como China, Rússia e até o Canadá em termos de trilhos por milhão de quilômetros quadrados. A Rússia, por exemplo, tem quase o dobro da quantidade de trilhos de trem relativo ao seu tamanho. E até a Austrália, que é basicamente um deserto com cidades litorâneas e uma população bem menor, tem uma malha ferroviária mais densa do que a nossa. Cara. Mesmo nos Estados Unidos, com toda a cultura do carro, é possível viajar de Nova York a Los Angeles pagando apenas uma passagem. Enquanto isso no Brasil... Mas quanto será que demora essa passagem de trem de... Quanto tempo será, cara? Deve ser alguns dias, não? Não dá pra fazer nada perto disso. Dentro dos nossos 30 mil quilômetros de trilhos, só 2 linhas fazem transporte regular de passageiros. A Estrada de Ferro Carajás, entre São Luís do Maranhão e Paraupebas, no Pará, e a Estrada de Ferro Vitória Minas, que liga Cariacica... Aí, ó, era essa daqui, ó. Era essa daqui mesmo, Vitória a Minas. É Belo Horizonte e até Cariacica. A cidade vizinha da capital capixaba, a Belo Horizonte. Mas então, por que o Brasil abandonou os trens? Para entender bem a resposta dessa pergunta, nós precisamos rapidamente lembrar da história dos trens. Trens tiveram protagonismo desde o fim do século XIX até o início do século XX, mas a crise de 1929 nos Estados Unidos impactou seriamente as exportações do nosso principal produto, que era o café, e com isso prejudicou a rentabilidade dos trens. Depois disso, o Brasil se industrializou e mudou de perfil, se transformando de um país historicamente rural para majoritariamente urbano. E a pá de cal sobre as ferrovias veio na década de 1950, com a decisão do governo Juscelino Kubitschek de apostar no incentivo à fabricação de carros para impulsionar a indústria, o que fez do Brasil um país que abraçou as rodovias e deu as costas para os trens. E todos esses fatores são importantes, mas tem uma outra questão técnica para o abandono dos trens que costuma ser esquecida, causada justamente pela falta de planejamento sobre a forma com que as linhas foram construídas. Conectar a malha ferroviária brasileira não era só questão de sair botando mais trilho no chão, muito mal porque se fosse só isso, nós provavelmente já teríamos desenvolvido uma malha ferroviária. O principal problema não é o comprimento de linhas de trem, e sim a bitola. A bitola dos trilhos. Pra quem não sabe, acho difícil, mas bitola é como se fosse diâmetro, né? Se eu não me engano, bitola é diâmetro, polegada, é dimensão e tal. É basicamente isso, é uma medida. Só pra deixar bem claro.
Bitola é o nome que se dá para a distância entre as faces internas dos trilhos que conduzem os trens. E elas podem ser classificadas de 3 formas: bitola estreita, bitola padrão ou bitola larga. A bitola pode parecer só um detalhe, mas na realidade é uma questão chave para a conexão entre linhas de trens. Uma locomotiva só vai funcionar de forma adequada se as bitolas de rodeiro, que é a distância entre as rodas, se encaixarem corretamente nos trilhos. Ou seja, os dois precisam ter tamanhos compatíveis. Um trem feito com as rodas espaçadas pela distância de 1 metro só consegue andar sobre trilhos com bitolas de 1 metro. Sim. Agora, se esse mesmo trem encontrar uma mudança de bitola no caminho, por exemplo, de 1 metro para 1 metro... Peraí. A nossa malha ferroviária tá assim, não tem padrão da bitola? Ué, cara, mas aí também tem que... Pô, mas aí é leigo, não? Se for isso, é porque ele ainda não falou, né? Mas provavelmente é isso, pô. De 60 centímetros, ele não tem como seguir viagem. A bitola é tão importante que ela é uma questão central da política de vários países que têm conflitos históricos com seus vizinhos. Por exemplo, a Europa continental usa principalmente a bitola padrão, até chegar nos países da antiga União Soviética, em que uma bitola ligeiramente maior é usada. E essa fronteira de bitolas não é um acidente ou erro de engenharia. Vários países da Europa queriam evitar que os países vizinhos pudessem conectar os seus trilhos de trem para transportar recursos para uma guerra ou invasão. O que faz muito sentido. Faz sentido. Escolher o tamanho certo da bitola às vezes é questão de segurança nacional, mas no Brasil, a história foi diferente. A estrada de ferro Mauá usava uma bitola larga. Algumas fontes afirmam que era de 1676 milímetros, chamada de bitola indiana por ser a mais comum naquele país. Só que as ferrovias que vieram depois não seguiram o mesmo padrão, porque naquela época elas não eram planejadas de acordo com uma política pública nacional. A construção de linhas até tinha incentivos fiscais da coroa brasileira, mas cada uma delas era concebida pela iniciativa privada para atender aos seus próprios interesses mais imediatos. Meu Deus, é aí que começa a várzea, cara. Aí qualquer um foi, pô, vamos fazer desse daqui. Pô, eu quero uma bitola estreita, viu? Pô, e o outro lá, não, hoje eu quero uma bitolona, tá ligado? Pô, cara, olha aí a bagunça. Em geral era transportar café para os portos do Rio de Janeiro e de Santos. Sem muita preocupação com unidade, diferentes empresários construíram seus próprios traçados sem pensar eu não sabia disso, nacional, tá? Não o que gerou uma sucessão de trilhas com caminhos redundantes e pouca ou nenhuma integração entre eles. E foi nesse cada um por si e Deus contra todos que o Brasil chegou a 1889, o ano do golpe militar que derrubou o Império e instaurou a República. Nesse ponto da história, o Brasil tinha pouco mais de 9.000 quilômetros de trilhos e inacreditáveis 8 tipos de bitola. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que essa fragmentação da malha ferroviária foi exclusividade do Brasil. A diferença é que aqui a gente insistiu no erro. O Reino Unido, por exemplo, decidiu em 1845, só 20 anos depois de inaugurar a primeira ferrovia do planeta, que toda a malha do país seria unificada na bitola de 1435 milímetros. Em 1865, os Estados Unidos, que àquela altura tinham um sistema com 9 bitolas diferentes, trilharam o mesmo caminho e também optaram por uniformizar todas as ferrovias na mesma bitola. A medida foi passo a passo sendo adotada pelos países mais ricos do mundo, a maioria europeus, até que a Conferência de Berna, em 1907, oficializou a bitola de 1435 milímetros como bitola padrão, também chamada de bitola standard ou internacional. Essa padronização é o que faz da Europa hoje um dos maiores, se não o maior sistema interligado do mundo quando se fala de trens. A bitola standard é usada em quase todos os países do continente, com exceção da Península Ibérica e de países na esfera de influência da antiga União Soviética. Em ambos os casos, razões militares levaram a preferência por bitolas diferentes do restante para dificultar invasões dos vizinhos. Será? Hoje é possível viajar de trens entre Londres, Paris, Berlim, Estocolmo, Oslo, Roma, Viena, Sarajevo, Belgrado, Atenas, Istambul e vários outros destinos, porque todos eles estão em países com o mesmo padrão de bitola de 1435 milímetros. Presente em 60% das ferrovias do mundo, principalmente na China, na Austrália, no Oriente Médio e em alguns países da África. Enquanto isso, o Brasil só foi falar da padronização das próprias ferrovias várias décadas depois, em 1970, quando os trens já estavam... Nossa, mas aí, caraca, depois que já... Meu Deus, pô, já estão criando foguete, aí o Brasil vai padronizar a bitola. Pô, cara, deu um delayzinho aí, hein? Decadência por aqui, o Ministério dos Transportes da ditadura militar determinou que a malha brasileira deveria ser unificada em torno da bitola irlandesa, de 1,60 m.
O problema é que as linhas já existentes e construídas com outras medidas não foram adaptadas para seguir a nova orientação. E o resultado é que nós vemos hoje uma falta de padronização muito difícil de se resolver, especialmente no curto prazo. Ao todo, são mais de 22 mil quilômetros de trilhos em bitola estreita de 1 metro e mais de 7 mil em bitola larga de 1,60 m. Outros 500... por quê? Ai, cacilda, velho. Se a maioria já não tá aqui, não é mais fácil padronizar todas pra essa daqui? 14 quilômetros tem bitola mista, formada por 3 trilhos para conciliar 2 bitolas diferentes. Nesse caso, de 1 metro e 1,60 m. Além de míseros 194 quilômetros em bitola padrão isolados na estrada de ferro Amapá, que é mais um pedaço completamente desconectado do sistema nacional. O maior problema é que os trechos com bitola de 1,60 m funcionam praticamente como uma barreira que impede que as ferrovias de bitola métrica da região sul se comuniquem com as similares que estão presentes entre o Sudeste e o Nordeste. E isso faz Meu Deus, com que o Brasil tenha trilhos que vão de uma ponta a outra da costa, mas que simplesmente não se comunicam. Essa falta de conexão limita o tráfego de trens em 3 áreas isoladas entre si e não permite que as locomotivas atravessem longas distâncias. O que contraria por completo as vantagens logísticas que as ferrovias podem oferecer a um país. O que é uma pena, porque nós vivemos em um país de escala continental. Considerando trens de carga, a estimativa é que, para viagens mais curtas, o transporte rodoviário seja a escolha mais econômica. Mas isso se inverte nos fretes de médias distâncias. Em percursos de 400 a 1.500 quilômetros, que são trechos até certo ponto... Hidrovia seria o transporte marítimo, né? Ou via rios também entra em hidrovia? Curtos dentro da realidade brasileira, as ferrovias são mais vantajosas financeiramente do que as estradas. Em distâncias ainda maiores, a melhor escolha seria o transporte hidroviário. Mas nos locais que não dispõem dessa opção, por estarem longe demais do litoral ou de grandes rios, as ferrovias continuam sendo a melhor alternativa. O transporte aéreo, no caso, ele seria o mais caro, né? Ele não tá mostrando aqui, mas eu acredito que ele seria o mais caro de todas as opções. E é por causa dessa quebra de bitolas que a malha brasileira não permite um deslocamento por todo o território nacional sem a necessidade de baldeações. O que deixa o frete ainda mais caro, porque nós precisamos de 2 ou mais trens para fazer o trajeto que podia ser percorrido por apenas um. Mas o frete não precisa ser caro. Se você gostou dessas camisetas que eu uso nos vídeos e quer usar uma também, a minha loja tá com frete grátis para todo o Brasil. I love science. Elas são 100% algodão, o toque é bem macio e bem gostoso de usar. E é só usar o cupom. Porque esse coração aqui tá extra realista, né, mano? Então clica aqui no link da descrição pra vestir o universo e essas camisetas junto comigo. Mas voltando ao ponto do vídeo, todos esses empecilhos podem acabar reduzindo ou até anulando a vantagem logística das ferrovias em médias e longas distâncias. Sim, com certeza. É claro que essa não é a única explicação, mas não à toa os trens são responsáveis por uma fatia bem menor na matriz de transportes de carga do Brasil do que em diversos outros países do mundo. Cara, e assim, do ponto de vista de poluição também, o trem provavelmente ele gera muito menos problemas ambientais do que o transporte viário, né? Porque você não vai estar emitindo tantos poluentes, porque você consegue, com uma locomotiva só, você consegue transportar muito mais mercadoria do que um caminhão, cara. Mas muito mais. Descongestionaria as rodovias. Não ia ter que... Porque assim, as nossas rodovias são uma merda, né? Nossas rodovias são uma merda. De duas coisas uma. Ou elas iam durar por mais tempo, porque ia diminuir muito o fluxo de transporte de caminhão. E os caminhões, assim, eles impactam mais as rodovias, né? Rodovia que passa caminhão pesado ali constantemente ali, ela vai ter problemas mais cedo, né? E isso faria as rodovias durarem mais tempo. Ou, mesmo com as rodovias durando mais tempo, o governo ia deixar a rodovia, agora ia deixar a rodovia, pô, deixa lá, e ela tá cheia de buraco lá, a rodovia de 50 anos, tá cheia de buraco, não, deixa lá, depois a gente faz depois. Pô, provavelmente a segunda opção, né? Ia ter mais dinheiro pro governo embolsar em vez de consertar as coisas, e pra resolver esses e outros entraves, não tem outra saída. O jeito é unificar as bitolas. O problema é que, diferentemente da maioria dos outros países que tomaram essa decisão quando ainda tinham poucos trilhos para alterar, fazer essa troca numa estrutura com dezenas de milhares de quilômetros é uma operação muito cara. Converter trechos com bitola de 1,60 para bitola métrica ou para bitola mista Ai, caramba!
Preços de conversão de bitolas no Brasil, larga para métrica. Mas isso ele já tá olhando o preço total ou isso aqui é um preço por como é que fala? Uma certa quilometragem, é 1 milhão por tipo a cada 100 quilômetros? Custaria quase 2 milhões de reais por quilômetro de trilho. Nossa. E para fazer o contrário, ou seja, ampliar a bitola métrica para bitola de 1,60 ou para mista, poderia demandar até 3 milhões e meio de reais por quilômetro. Nossa. Essa diferença se explica porque para estreitar a bitola é necessário apenas, entre muitas aspas, encurtar a distância entre os trilhos. Mas para fazer o inverso, a obra precisaria de muito mais material para largar o aterro que funciona como base para os trilhos, composto por uma estrutura hipercomplexa, além da necessidade de aumentar a largura de pontes, túneis e viadutos ao longo do caminho para comportar trens maiores. Ou seja, mesmo que exista a vontade de botar mais trens no Brasil, nós estamos numa situação até pior do que não ter trens, porque mas sim, o dinheiro que isso iria economizar, será que não faria sentido? É que você tem que olhar isso de muitas formas diferentes, né, cara? Não é tão simples assim também, né? Porque assim, quem sabe, se quisesse sim, né? Se quisesse dava pra fazer o tanto faz, mas né? Porque nós temos uma base de trilhos, mas que não são compatíveis. Pensando só no custo da transformação, o óbvio seria optar por reduzir a bitola nos trechos de 1,60, porque isso seria mais barato. Pera aí. Mas sim, como ele falou também, as bitolas menores elas comportam trens menores, né? Eu não sei se isso influenciaria muito na quantidade de carga que podia ser carregada também. Mas a escolha de bitola precisa levar em conta muitas outras variáveis além do preço. Por exemplo, a bitola determina a velocidade máxima de um trem e a capacidade de carga dele. Simplificando um pouco, bitolas menores suportam trens mais lentos, mas possibilitam que eles façam curvas mais fechadas, perfeito para terrenos acidentados e com maiores graus de inclinação. Já as bitolas mais largas oferecem capacidade de transportar cargas maiores, além de mais estabilidade, mais conforto e, sobretudo, velocidades mais altas. E nada impede, é claro, que diferentes bitolas sejam combinadas para atender diferentes objetivos, dependendo de cada necessidade. O Japão, por exemplo, tem a maior parte das linhas em bitola estreita de 1067 mm. Mas para poder implementar os incríveis Shinkansen, que são trens-bala que chegam a 320 km/h, são utilizados trilhos com a bitola um pouco mais larga. A escolha nesse caso foi pela bitola padrão, de 1435 mm, a mesma utilizada em praticamente todos os trens-bala existentes no mundo. Na Europa, na China, na Coreia do Sul, na Arábia Saudita, no Marrocos e provavelmente no que pretende se construir aqui no Brasil. Depois de décadas de... A NTT autoriza que a empresa TAV Brasil construa e explore trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. Diretores entenderam que a empresa preencheu requisitos para a construção da ferrovia. TAV Brasil ainda precisa buscar investidor para tirar projeto do papel. Isso em 2023. Há 2 anos atrás, né? A que cabo anda esse projeto aí? Eu nem sabia que tava sendo discutido isso. Ou talvez no momento eu soube, só que depois passou tanto tempo que não houve nenhum comentário sobre, né? Que, pô, nem lembrava mais. Iniciativas frustradas, em 2023, a Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou a construção de um trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto segue em fase de estudos, mas o secretário executivo do Ministério dos Transportes já disse que ele tem um pressentimento de que o empreendimento vai ser viável. O CEO da empresa responsável pela iniciativa detalhou como que o TAV, que é o trem de alta velocidade, deve ser. Com o custo estimado... Proposto em 2010, cara, olha como os processos são demorados. Proposto em 2010 pelo presidente Lula, o projeto não saiu do papel, especialmente por dificuldades em tornar a iniciativa rentável. O secretário do Ministério dos Transportes comentou correções e expectativas ao programa Exame Infra. Ainda não saiu o EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, mas o governo tem um cheiro muito bom de que seja viável. O traçado está diferente do projeto original que o governo federal fez. Corrigiu vários problemas, inclusive de limitações de licenciamento ambiental e mitiga riscos, disse Santoro. Eu nunca fiz esse trajeto São Paulo-Rio, cara, então não faço a menor ideia de que tipo de terreno tem
60 bilhões de reais. A obra deve começar em 2027, com a inauguração prevista para 2032. A companhia promete uma linha de 417 quilômetros entre as duas maiores metrópoles brasileiras e com mais 2 estações nas cidades de Volta Redonda e São José dos Campos. A previsão é que a passagem custe R$ 500 pelo trecho total e 250 se o ponto final for uma das 2 estações intermediárias. Será quanto tempo faria será o trajeto? E a bitola? O contrato entre a NTT e a empresa que vai construir e explorar a ferrovia por 99 anos já prevê o uso da bitola standard. Se o empreendimento sair do papel, o Brasil pode finalmente inaugurar uma nova era nos transportes. A adoção de um trem rápido movido a energia elétrica é uma ótima notícia em tempo de transição energética. Um estudo da União Internacional de Ferrovias aponta que a pegada de carbono de trens-bala pode ser até 14 vezes menos intensa 14 vezes mais intensa do que as viagens de carro e 15 vezes menos do que as viagens de avião. Cara, é muito eficiente, né, cara? É muito eficiente também. Cai aquele mesmo ponto, cara. Um trem, ele consegue transportar várias pessoas de uma vez só. Um carro, na maioria das vezes, ele tá só uma pessoa ali dentro do carro ali. E o trem, as pessoas falam, ah, não, conforto e tal. Cara, trem, assim, dependendo de como for feito, é confortável, né? Se tiver espaço pra todo mundo ali, obviamente, né? Não ficar aquele empurra louco. É tranquilo, cara, uma viagem de trem. Do que em viagens de carro e 15 vezes menos intensas do que em viagem de avião. E é claro, esse é apenas um começo. Mas para um país que tem milhares de quilômetros que não se comunicam, é exatamente o que nós precisamos. Existe uma frase famosa que diz que o melhor momento para plantar uma árvore era 40 anos. O segundo melhor momento é hoje. Eu só espero que a gente não perca o bonde mais uma vez. Mas conta pra mim aqui nos comentários valendo uma camiseta da Loz. Quantas vezes vocês acham que a gente teve que regravar os takes desse vídeo porque a gente não tem maturidade o suficiente pra falar a palavra bitola repetidas vezes? Cara, como foi, cara? Assim, eu não tenho nada muito assim como palavra bitola. Pô, é uma palavra engraçada, cara. Só nada mais. Mas, pô, eu conseguiria falar assim pro meu chefe, chefe, a bitola é muito estreita, infelizmente. Eu conseguiria falar pra ele assim tranquilamente, pô, sem dar risadinha, tá ligado? Ô, chefe, a bitola é larga demais. Chutem. E até a próxima.